Olá, o Money Report conversa hoje com a Cláudia Elisa Soares. Ela é conselheira de administração de grandes empresas, de empresas com capital aberto, e também é candidata ao Conselho de Administração do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Tudo bem, Cláudia? Obrigado Olá. pela visita. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Lucas. Cláudia, você teve uma carreira consolidada como executiva e partiu para essa nova jornada em conselhos de administração. Queria que você falasse, para a gente abrir essa entrevista, como foi essa transição, a diferença entre as duas carreiras, como que foi? Bom, Lucas, a carreira de executivo eu acho que é uma carreira fundamental, principalmente se a pessoa pensa numa visão de futuro em seguir sendo conselheira de administração ou conselheira consultiva, né? Normalmente, só para explicar, a gente chama conselheiro de administração alguém normalmente vinculado à empresa de capital aberto, mas muitas empresas também familiares, startups, acabam convidando pessoas para fazerem parte do seu conselho consultivo. É só o termo que se usa diferente. Como executiva, tive lá meus mais de 30 anos de experiência em empresas de referência, empresas também de capital aberto ou não, grupos empresariais. E o que eu gosto mesmo de chamar atenção é que quando você é executivo, existe um rol de habilidades, de jeito até de ser, sabe? De atitude, que é muito focado no bater a meta, ir atrás do resultado. E quando você pensa em fazer uma mudança para uma carreira de conselheira, novas habilidades são demandadas. Eu vivenciei isso na carne. Desde 2013 eu continuava como executiva, até o ano passado eu resolvi deixar de ser executiva porque eu comecei a perceber que para ser uma conselheira mais efetiva, eu tinha que de fato me dedicar ao desenvolvimento de habilidades, de trabalhar mais em grupo, porque um colegiado num conselho é um lugar que demanda habilidades diferentes do que quando você é um executivo, né? Eu brinco, né, que o executivo ele tem o exercício do apertar o botão. E o conselheiro, ele tem um exercício, eu diria, constante de estar ouvindo o que está sendo dito, mas com uma audição ativa bem forte, bem presente, para fazer boas perguntas. Então, eu acho que isso é uma característica que eu sempre tive, mas eu via também, e por isso a decisão de sair de executivo e ser conselheiro, que não estava totalmente sendo explorada na sua potencialidade. Então, eu resolvi seguir esse caminho para conselho. Cláudia, e quais seriam essas boas perguntas que o conselheiro deve fazer? Olha, boas perguntas, por exemplo, com relação ao mercado que a gente está. Esse é um mercado que existe, é um mercado que continuará existindo, o que precisa vir de inovação ou de eventualmente uma diversificação no negócio. Boas perguntas com relação ao que a gente hoje tem de tecnologia, elas têm a ver com o que hoje garante o sucesso da empresa e garantirá o sucesso no futuro. Boas perguntas com relação à gestão em si, de resultados, os KPIs, os indicadores que estão sendo acompanhados e os sistemas de incentivo que são existentes no negócio, eles ajudarão a empresa na sua cultura e no seu desenvolvimento para garantir a longevidade daquele negócio? As pessoas e os times que existem contribuindo naquela organização são hoje o que é necessário para garantir o futuro ou novas habilidades têm que ser desenvolvidas? Aí talvez o que você diga poxa, mas eu pensaria que a gestão, os executivos também têm que fazer essas perguntas. Eu concordo, mas a pressão pelo curto prazo, pela entrega do dia a dia, o entrar no detalhe do tático operacional faz parte do dia a dia do executivo. E isso consome muito tempo. Então, o conselho, ele se soma a esse sistema, para exatamente estar tendo a isenção, o tempo e a observação, digamos, um pouco mais distante, isenta, de fazer perguntas e, a partir das respostas, fazer novas perguntas. É um processo bem interessante e bem contributivo realmente para a longevidade do negócio. Dentro disso que você falou, qual o grau de maturidade dos executivos em aceitar o que o conselho está propondo, em discutir essas ideias? Qual que é o cenário hoje no Brasil? Eu não poderia falar do Brasil como um todo, mas eu posso falar das empresas por onde eu tenho passado. Seja como executiva, que prestou contas a conselhos, seja como conselheira,
que já sou nos últimos 7 anos. Eu vejo que o grau de maturidade, quando você pega executivos em empresas com mais tempo de existência, de capital aberto, ele é um grau de maturidade maior, no sentido de que há uma maior abertura a aceitar essas perguntas e entender que não há um julgamento de valor pelo lado pessoal, mas efetivamente uma real vontade, uma vontade genuína de contribuir. Ao mesmo tempo, o que eu percebo é que muitas vezes o conselho faz pergunta difícil, né? E que em algumas ocasiões o executivo não tem a resposta. E está tudo bem. O que eu vejo que então, o grande barato, né, é quando você consegue ter um ambiente em que a gestão e o conselho se sintam como um corpo que um contribui com o outro. O que eu vejo e escuto de pessoas em diferentes empresas é que quando você tem um conselho que é visto pelo time de gestão como alguém que só cobra o resultado, arruma culpado ou tenta encontrar uma justificativa para algo que não deu certo, aí você não tem uma relação entre o conselho e o time de executivos que seja, eu diria, profícuo, ou seja, que seja bacana para o que é o resultado a ser perseguido. Hoje esse tema da governança corporativa está cada vez mais em evidência, né? As empresas estão procurando cada vez mais. Qual que é a importância de incentivar as boas práticas nas empresas? A importância é exatamente garantir que os resultados vão ser cada vez melhores para que você tenha a empresa conseguindo atender os seus diversos stakeholders. Aliás, isso é algo também que é uma conversa que eu vejo principalmente desde o ano passado, a publicação daquela carta lá do Larry Fink, falando mais amplamente sobre o que são os impactos dos diferentes stakeholders e todas as reuniões da ONU, etc. Enfim, todos os temas, né, que estão rondando aí esse universo mais da sustentabilidade, está fazendo com que a visão de stakeholder seja ampliada, né? Você antigamente tinha uma visão de stakeholder mais mesmo acionista e hoje você pensa que não é só o acionista, é também o cliente, é o fornecedor, é o mercado em si, né? Porque exatamente você tem que ter as empresas evoluindo na entrega de valor, criando valor para todos os stakeholders. A boa governança corporativa é aquela que garante isso ocorrendo. Então, assim, além do conselho, que outras medidas podem ser implantadas, pensando nesse conjunto em geral da governança? Olha, só se você já tiver um ótimo conselho implantado, um conselho que tenha uma complementaridade de habilidades, conhecimentos, que ajude o pensamento daquela organização, né, seja dentro do conselho, seja junto ao time de executivos, só isso ocorrendo já é um passo muito grande para você ver realmente uma contribuição para o futuro. Afora isso, o que eu vejo é uma visão mesmo de formação das pessoas para evoluir as conversas, né? Tem uma frase que diz o seguinte: diferentes conversas mudam a realidade, porque você começa a ter novos aspectos sendo trazidos. Eu vejo que as boas organizações, as organizações que estão mais firmes nessa coisa de melhores resultados, longevidade, elas estão trabalhando fortemente, seja no conselho, seja no time de gestão, a visão de governança, desenvolvimento dos times, para a gente ter um grupo mais preparado para ter as boas conversas e para pensar acerca do futuro da organização. As empresas que estão mais avançadas nesse processo falam muito em gerar valores. O que seria isso? O que representa isso na prática? Na prática, gerar valor é você ter certeza de que tudo que você está fazendo hoje, olhando para o futuro, vai fazer com que você tenha mais valor a cada etapa que a empresa vai caminhando. Ela esteja mais preparada para estar enfrentando esse mundo VUCA, para estar enfrentando as incertezas e estar sempre se renovando, se atualizando, inovando, para exatamente nunca parar de criar valor. E nesse sentido, eu vejo que os conselhos de administração, os bons conselhos de administração ou consultivos, né? Eles são conselhos que conseguem reunir um grupo, como eu falei, que tenha habilidade, que traga essas boas conversas para a mesa. Então, os bons conselhos trazem ou ajudam na boa governança corporativa junto
com o time de gestão das empresas, e isso é trazido através de boas discussões estratégicas que garantem o futuro, boas discussões da gestão de performance, o que a gente tem de indicadores e de sistemas de incentivo colocados, boas discussões sobre uma cultura que evolua de uma cultura hierarquizada para uma cultura um pouco mais colaborativa que facilita, sem sombra de dúvida, o aporte de inovações ou as boas discussões, porque você tem dentro da corporação ou da organização, digamos assim, o que a gente chama de uma segurança psicológica, um ambiente mais aberto, onde as pessoas vão ter um pouco medo, ou não terão medo, de serem mais francas, né? Cláudia, falando agora da sua candidatura ao conselho do IBGC, por que você entrou nessa empreitada e qual que vai ser o foco da sua campanha? Eu entrei nessa empreitada porque dos vários anos que eu estou junto ao IBGC, fazendo vários cursos, tal, aprecio muito tudo que foi a história de 25 anos do IBGC, convivo lá com pessoas incríveis, mas vejo que todo organismo vivo evolui. Então, temos que ter todos a consciência que o que traz a gente até aqui não é o que leva a gente adiante. Então, eu vejo que o IBGC passa por um momento de precisar mesmo, a busca de uma modernização, até porque hoje a gente não tem só empresas de capital aberto, empresas de Estado, empresas familiares. A gente tem aí o Brasil bombando nessa visão de empresas, startups, scale-ups, pessoas mais jovens, pessoas que querem entender mais de governança e precisam aprender mais de governança sem ter a sensação de que é alguma coisa burocrática, mas entendendo que há um linguajar um pouco mais simples de trazer esses ensinamentos para esse grupo de novas pessoas que precisam se juntar, no caso eu vejo se juntar ao IBGC, que é um instituto imparcial para falar desse tema tão importante para as empresas. Então, eu acho que tudo que eu vivi como experiência profissional e o que eu tenho como atitude, por natureza, leve, transparente, eu acho que é uma medida muito bacana para se juntar ao IBGC nesse momento, com um aporte mesmo da minha experiência em gestão humana, em inovação, em transformação digital, para que a gente faça o IBGC ocupar o lugar que merece. No começo da conversa, você falou em boas perguntas que os conselheiros precisam fazer. Que boas discussões você pode levar para o IBGC? Eu posso levar uma boa discussão acerca do que o nosso público, nosso stakeholder associado, por exemplo, o que ele realmente gostaria de ter mais. Posso levar uma boa pergunta, será que o que a gente tem de conteúdo e o que a gente tem, eventualmente, das nossas parcerias, elas são suficientes? Ou a gente deveria ter uma expansão disso para uma dimensão mais internacional? A gente hoje ocupa um local de relevância interessante no Brasil, mas sabendo que eu estou numa América Latina em que ninguém tem, né, a fortaleza e a quantidade de empresas que o Brasil tem, listadas, não listadas, familiares, eu poderia ocupar que lugar nesse cenário de fortaleza numa América Latina, né, ou mesmo internacional? O que a gente tem hoje, o momento que o IBGC vive, em que está tendo essa troca de gestão, né, em que o time de gestão, a priori, precisa desse apoio por parte de um conselho, acho que a pergunta é qual a melhor forma para que o conselho e os associados estejam contribuindo para uma discussão mais ampla do planejamento estratégico do IBGC, o que a gente pode estar aportando mais e o que a gente pode estar contribuindo para o IBGC crescer a partir das ofertas de cursos, etc. O nosso conselho, ele é um conselho que pode se comunicar melhor, o que pode ser feito para haver uma melhor comunicação, porque não é um conselho eleito pelos minoritários, é um conselho eleito por todos os associados para representar a vontade do todo. Então, eu acho que essas são algumas perguntas, mas que, logicamente, como eu não estou ainda lá dentro, precisa chegar também para ver tudo que já veio vindo sendo discutido e ver que perguntas adicionais. Eu tenho certeza que dessas perguntas aqui que eu falei, algumas já estão sendo discutidas pelo Conselho atual.
Então, pegando as empresas brasileiras, não só as listadas na Bolsa, mas principalmente as familiares, essa é uma discussão que ainda tem muito espaço para crescer. Tem muito espaço para crescer. Os temas de estratégia, os temas de que forma de gestão, que forma de incentivos, os temas de cultura, relação de times, o indivíduo, habilidades que trouxeram, né, a empresa até aquele momento e que levarão daqui para diante. Para mim, todos os conselhos de administração, eles têm que estar in place, né, ou seja, existentes, para puxar esse tipo de conversa com a organização, para preparar aquele organismo, né, aquela organização, para um futuro longevo e, obviamente, com melhor sucesso ou maior sucesso do que até o momento. Pegando o fortalecimento dessa discussão, qual seria o impacto para a economia brasileira em geral? O impacto seria realmente o BGC, eu acho que esse é um sonho, ser um celeiro de referência, né? Já é hoje, mas ser ainda mais presente como referência para o que a gente tenha de buscas, de perguntas, de pesquisas, para a gente ter um Brasil mais preparado. A prática da governança corporativa, quando ela está de uma maneira mais ampla em todas as empresas do Brasil, ela faz com que, de uma maneira mais disciplinada, você consiga discutir todos os elementos que trazem aquele resultado. E essa organização, essa discussão organizada é o que faz a empresa ser amanhã melhor do que hoje. Cláudia, para a gente finalizar então, caso você seja eleita e entre no Conselho de Administração do IBGC, que legado você pretende deixar no colegiado? De novo, humildemente, a gente tem que dizer que precisa ver o que está sendo discutido dentro do Conselho, porque eu não tenho dúvida que muitas coisas já estão em andamento. Mas eu gostaria de pensar em mim e nos outros candidatos que entrem como pessoas que vão fazer o IBGC ser ainda mais referência, não só no Brasil, mas na região Latinoamérica, né, América Latina e no mundo, para a gente, da maneira que só o IBGC pode fazer, de uma maneira imparcial, a gente discutir essas questões de governança corporativa nas empresas como um todo, para a gente ter um resultado ainda melhor, com melhores conversas, mais estruturação existindo dentro das companhias. Eu gostaria de pensar que contribuir para esse legado. Cláudia, obrigado mais uma vez pela visita, pela gentileza em esclarecer essas dúvidas. Obrigada, Lucas. Obrigada. O Repórter conversou hoje com a Cláudia Elisa Soares. Obrigado pela atenção e até a próxima.